Meu amigo, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente expor as principais notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. E olha, eu estou empolgadaço porque, olha, o Ramon Dias prometeu, ele falou, olha, coisas boas estão por vir. Mas eu confesso que eu não imaginava que tanta coisa boa viria assim pro Vasco da Gama nesse ano de 2024. Digo 2024 porque 2023 já terminou com a bênção do Senhor. Esse ano que é pra gente esquecer em termos aí de Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje a gente toma nota de que o Vasco da Gama vem forte e muito forte para montar uma equipe para brigar por coisas grandiosas e vão chegar reforços. Vão chegar aí pelo menos mais 2 ou 3 reforços para serem titular e colocar o Vasco ali no top 5 do Brasil. Essa é a situação. Então a gente vai falar aqui porque é o seguinte, tá? Essa situação aí, de que não tem dinheiro, ontem essa situação foi jogada por terra, porque o Ramon Dias e também o Alexandre Matos só aceitaram o convite de trabalhar aqui no Vasco da Gama com um investimento pesado. O seguinte, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o nosso Alexandre Matos, ele está trabalhando com um scout pronto, ele mapeando ali sozinho a situação do mercado. A informação que chegou é que ele deu prioridade para atender todas as demandas do nosso treinador Ramon Dias. Ramon Dias renovou, aí o Vasco, a pedido do Ramon Dias, efetuou algumas compras, como foi a situação do Cocão, como foi a situação ali também do Paulo Henrique, certo? O Vasco renovou a situação do contrato ali do Zé Gabriel e também do Praxedes, que eram prioridades para o treinador. Esses atletas tendem a ficar no Vasco da Gama para serem ali uma composição de elenco, porque o Vasco vai trazer ali para cada posição jogadores para brigar ali, para serem titularíssimos, perfeito? Deixa eu falar uma coisa já aqui para vocês sobre 2 atletas. A gente foi atrás dessa situação do Wesley, tá? No Vasco da Gama, e fomos atrás também da situação do Vargas. A situação do Wesley é o seguinte: essa situação dessa troca com o Aureliano foi vetada, tá? Não existe a mínima hipótese disso acontecer. O Aureliano sai do Vasco da Gama apenas para ser moeda de troca, e o Vasco vai deixar o Aureliano para poder negociar aí com jogadores da Argentina, do mercado sul-americano. Perfeito? Outra situação aqui envolvendo o Wesley, tá? Esse jogador só chegaria no Vasco da Gama a custo zero para ser composição, mas é um jogador que, assim como o Vargas, não é prioridade aí do Alexandre Matos e nem do Ramon Dias, não são prioridades, tá? Depois da compra do João Vitor ontem, aí por 6 milhões de euros, foi a contratação de maior impacto em termos aí de grana no futebol brasileiro. A gente tomou conhecimento que o Vasco vai investir pesadíssimo aí para os setores de meio campo e para o ataque também, principalmente a situação aí
de lado de campo, tá? Bom, o Vasco está em tratativas finais, tá? Com relação à situação do jogador Alexander Aravena, o chileno bom de bola, que atualmente joga na seleção principal ali do Chile. O Medel está ajudando nessa situação. O Vasco entende que é um jogador novo, um jogador que pode trazer frutos aí financeiros, e o seguinte, o jogador está muito próximo aí de ser anunciado pelo Gigante da Colina. O Vasco faria ali uma compra ali de 3 milhões de dólares por 50% ali dos direitos econômicos do atleta. Então essa é a preferência do Vasco para lado de campo. Não é o Wesley, não é Vargas, é esse atleta aí chileno. Perfeito, cara que arrebentou nessa temporada e foi campeão lá no Chile, tá? Informação aí sobre a situação do jogador Rodrigo Garo, que acertou hoje com o Corinthians. A informação que chegou é que o Vasco não chegou nem a fazer proposta para esse atleta aí, tá? O Vasco quer jogador pesado, jogador de nome que chegue aqui para pegar a camisa 10 e ser uma sombra para o Payet e jogar junto com o Payet. Essa é a situação aí de mercado do Vasco. Pois bem, tá? Surgiu a situação ontem do Thiago Alcântara, certo? O mesmo empresário que travou a vinda aí do nosso Payet para o Gigante da Colina, o Thiago Alcântara pintou aí no Vasco da Gama. Tá lá no mundo árabe, né? O Thiago não, o Thiago joga no Liverpool. O Rafinha Alcântara, também é filho do Mazinho, o Rafinha, tá? Então esse jogador aí está negociando com o Vasco da Gama. A novidade do dia foi o seguinte, que a gente tomou conhecimento que o Emanuel Reynoso, que é um desejo antigo da 777 Partners, o Vasco está de olho aí nesse jogador do Minnesota United, belíssimo jogador, uma formiguinha, campeoníssimo pelo Boca Juniors, né? O Ramon Dias tem muito interesse em contar com esse atleta aí, o Reynoso, certo? E o seguinte, agora, para quem não sabe, a gente vai poder estender aí, a gente vai poder ter 9 jogadores estrangeiros aí no elenco, né? Apenas ali 5 podem ser efetivamente relacionados, mas a gente vai poder ter 9 ali relacionados ali, segundo a CBF. Então a gente traz essa situação aí do Emanuel Reynoso, né? Camisa 10 aí. Sobre a situação de volante, tá? A gente tem algumas novidades para passar para vocês aí nesse setor, tá? Porque é o seguinte, existem sim conversas com o Gustavo Cuejá. Não é uma negociação fácil, porque ele assinou com o Al-Shabaab há pouco tempo, clube lá da Ásia, mas existe sim conversas com ele. O seguinte, o que pega ali é o salário do Cuejá, que é um pouco alto, né? E a 777 Partners, ela tá com receio de botar grana nessa negociação por conta da idade do Cuejá. Mas como é um pedido do Ramon Dias, foi avaliado, o Vasco tá indo atrás dessa situação. Tô dando agora 2 informações para vocês. O Alan, certo? Tá muito próximo de ser o volante do Vasco da Gama para esse ano de 2023. Podem me cobrar, tá? E surgiu a possibilidade aí do Aníbal Moreno, certo? Hoje é um dos melhores volantes do futebol argentino, que atua no Racing, de pintar aqui no Vasco. Cara, é só nome pesado, tá? Esse papo aí, não vai trazer ninguém, que não tem dinheiro. Meu irmão, foram 6 milhões de dólares no zagueiro, que a compra pode chegar a 8 milhões.
Agora o céu é o limite, quem viver verá, e o Vasco da Gama investindo aí pesado, tá? Na parte da noite eu vou colocar tudo aqui com fonte. Agora chama a atenção esse interesse no Rafinha, chama a atenção o Cuejá, né, que foi uma reviravolta aí de mercado, e essa situação aí do Aníbal Moreno e também do Reynoso, né? Então, jogadores aí pesadíssimos aí. O Vasco vem muito, mas muito forte, né? Chupa aí quem torce contra. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Ó, esse ano aí, ó, primeiro título não vai ser o Carioca não, vai ser esse torneio que a gente vai disputar lá no Uruguai. Tamo junto. Janeiro, fevereiro, março, até dezembro é tudo nosso. Valeu. O Vasco é pra quem acredita. Valeu.